Acredito que a maioria dos presentes também já ouviu falar sobre saúde única, o One Health. Às vezes não só ouviu falar, como também já praticou, né? Então, para essa abordagem em saúde única, a gente tem que pensar no todo, em saúde ambiental, em todos os seus aspectos, na saúde humana, isso envolve até as questões sociais e tudo mais, né? E, logicamente, saúde animal, em tudo que for possível a gente agregar também. O ideal seria a gente conseguir trabalhar para efetivar essa abordagem de saúde única, trabalhar em equipes multidisciplinares, né? Mas em muitos aspectos, em muitos lugares, às vezes o médico veterinário acaba fazendo um papel duplo aí, né? É o cara da saúde animal, humana e triplo também da saúde ambiental. Então seria muito bom se a gente conseguisse efetivamente aplicar a saúde única trabalhando em equipes multidisciplinares. E pensando em zoonoses, né? Agora não só raiva, mas nos aspectos de zoonoses, a gente ainda tem que ampliar mais ainda o pensamento, né? Pensar em termos de saúde urbana, né? Como é toda a organização urbana, as mudanças climáticas, todos os problemas que a gente tem gravíssimos com o deflorestamento, né, a destruição das matas, o uso inadequado da terra, o uso imprudente de recursos, sejam recursos hídricos, da própria terra, né, o trânsito de pessoas e animais. Então, as viagens internacionais, está aí a Covid que não me deixa mentir sozinha, né? Você quer um negócio que facilitou muito a ocorrência dessa pandemia, foi o trânsito. É basicamente o principal fator para a disseminação da doença. E para muitas doenças, muitas zoonoses, isso se aplica também, né? Migrações de todos os tipos, e temos que associar no pensamento, né, o diagnóstico para as pessoas e, eventualmente, para os animais também, diagnóstico de doença. Pega aí, no caso, a própria Covid, doença emergente, no comecinho não tinha nem método diagnóstico disponível. Por enquanto, assim, nos nossos estados até que estão conseguindo, mas sabe-se lá até quando também. Agora, em termos de raiva, o diagnóstico em animais e o diagnóstico em humanos é muito bem estabelecido no país. O negócio é a oportunidade, né? O momento em que esse diagnóstico é feito, para que ocorra, enfim, promoção e prevenção à saúde, né? Todos os determinantes de saúde, seja determinante de saúde humana, saúde animal, aí vamos incluir a saúde ambiental também, né? Que aí já migra um pouco para todos esses outros conceitos falados anteriormente. A vigilância das enfermidades, sejam enfermidades já conhecidas, endêmicas ou esporádicas ou epidêmicas, e ainda vigilância de doenças emergentes, né? A caça ilegal, e ainda vamos incluir nesse bolo todo controle de vetores, competência, né, entre as espécies para a transmissão de doenças, migração de animais e, lógico, as alianças internacionais, né, cooperações internacionais. Será que a gente consegue fazer controle se eu não contar com o meu vizinho? Às vezes, não precisa ser nem necessariamente uma cooperação internacional. Às vezes, a gente precisa de cooperação Estado-município, né? Pensando em raiva, principalmente, as duas coisas precisam muito caminhar juntas, né? Os serviços. Então, trazendo para a raiva, né? Já lavado com essa ideia gigantesca de saúde única, né? De um monte de variável para a gente trabalhar ao mesmo tempo. Todo mundo também já está bem sabido dos ciclos da raiva, que os morcegos são ótimos e excelentes propagadores, os morcegos em geral, e que a partir dos morcegos é que os ciclos muitas vezes se iniciaram, né? A raiva canina mesmo, né? A princípio, a origem dela foi de morcegos, né? E depois se adaptou para o cão, que depois, né? Aqui no Brasil a gente teve um bom nível de controle, muito bom mesmo. Ainda há o que melhorar, né? Mas, além da transmissão para espécies aí, digamos, domésticas, existe a raiva transmitida para espécies selvagens, né, silvestres e, logicamente, dos herbívoros. Então, os morcegos têm um papel extremamente relevante para a manutenção da raiva e para a circulação da raiva em vários lugares no mundo, especialmente aqui no Brasil.
Esse artigo, eu não vou entrar em detalhes nele, mas quem tiver a oportunidade de buscá-lo, é bem bacana, porque ele faz todo um panorama aí sobre a dinâmica de transmissão dos lissavírus, fala bastante sobre as dinâmicas do vírus da raiva, né? Não vou entrar em outras espécies animais a fundo, mas eu acho que quem tiver a oportunidade, busca, que vai ser uma informação interessante. Eu acredito que outros palestrantes vão trazer esse tipo de informação para a gente, mas eu quis enfatizar o quão importante é o morcego na raiva humana no Brasil. Então, aqui tem um gráfico, né? Foi obtido a partir dessa mesma planilhazinha que está aqui, né? Esse gráfico mostra que aí, entre 2010 e 2020, 51% dos óbitos humanos por raiva foram por causa de morcego, né? Esses 51% representam 20 pessoas que morreram de raiva, né, nos últimos anos, entre 2010 e 2020. Lembrando que 2020 são dados parciais, né? Ainda está correndo o ano, ainda dá tempo de mais gente morrer de raiva, né? Não necessariamente por morcego, mas é triste uma informação dessa, seja lá qual for a via, né, de transmissão, seja via cão, via gato, via morcego, ou raposa, ou macaco, ou caso em que não foi possível determinar quem foi o animal agressor, nesse período foram 39 pessoas que morreram de raiva. Ou, pelo menos, então, 39 pessoas aí que não receberam a tempo o nosso protocolo pós-exposicional, ou que receberam e não completaram, né? Nesse conjunto de 39 pessoas, tem várias realidades para a gente incluir. Então, não é só a relação ser humano-animal, né? Animal-agressor. Cada animal desse, né? Um macaco, uma raposa, um primata não humano, por que esses animais entram em contato com as pessoas? E por que esses animais agridem essas pessoas? Qual é a realidade por trás de cada agressão, né? Então, só fazendo um paralelo, eu quis trazer também, dos mesmos dados, né, da mesma base de informação, quais eram as variantes envolvidas. Então, nesse mesmo período, com esse mesmo número de pessoas, uma pessoa em 2015 morreu por causa da variante 1, que é associada a cães, né, a variante antigênica 1, e a variante 2, que também é associada a cães, levou 8 vidas, né? Isso principalmente na região nordeste do Brasil, e esse caso aqui de 2015 da variante 1 foi aqui no Mato Grosso do Sul, né, na nossa fronteira com a Bolívia, na cidade de Corumbá. Agora, variante 3, gente, foram 24. Variante 3 está associada ao desmodos rotundos, ao morcego hematófago, principal morcego hematófago. Então, daquele universo de 39 pessoas, 24 foram a óbito porque houve agressão por desmodos rotundos. E também, para cada ano, para cada pessoa, para cada história, tem um contexto diferente da relação da pessoa com morcegos. E a gente tem que pensar nisso, né? Por que o morcego está atacando ou espoliando ou entra em contato com uma pessoa, especialmente morcegos hematófagos, né? Só completando aqui, tivemos casos devido à mordedura por sagui. Os saguis, assim, não tem uma variante definida, né? As nossas variantes antigênicas são definidas por um painel do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. Então, essa variante do sagui não está naquele painel, né? Ela é conhecida no Brasil, mas não está no painel oficial, digamos assim, da OPAS, né? E a raposa, né, foram 2 pessoas que acabaram morrendo por causa de mordedura de raposa. Eu queria só trazer mais uma informação, antes da gente explorar um pouco esses dados dos morcegos hematófagos, que desse universo também, ó, desses 24 indivíduos, 4 deles, na verdade, tinham sido agredidos por felinos. Então, olha o caminho que o vírus fez. O vírus estava no morcego hematófago, estava lá num desmodos, o gato entrou em contato com esse desmodos, o vírus então foi transmitido para o gato, e o gato, sim, agrediu um ser humano. Então, olha que contexto ambiental mais complexo ainda. Por que um gato doméstico está entrando em contato com um morcego hematófago? Será que era tudo área urbana? Né? A maioria desses casos, se eu não me engano, pelo menos 3 deles foram em áreas urbanas.
né? Eu preciso confirmar, agora realmente eu não vou me lembrar de cabeça, mas se eu não me engano, pelo menos 3 desses casos foram em áreas urbanas. Por que é que tem desmodos rotundos, morcego hematófago, em área urbana? Precisamos repensar urgentemente todo o nosso habitat. O que está sendo a área urbana? Para um desmodos rotundos agredir um ser humano, ele precisa estar com fome, né? Ou a gente foi lá mexer onde não deveria. Agora, o gato encontrou esse morcego, seja lá como, ou porque o morcego já estava caído, doente e morreu, ou porque o gato se divertiu com esse morcego voando durante o dia, né? Alteração de comportamento do morcego. Então, essa situação dessa transferência do vírus da espécie original, digamos, do morcego hematófago, para um gato, e esse gato, então, se tornar um animal agressor, será que a gente está vivendo, então, aqui um spillover? Né? Será que, então, esse vírus vai começar, não muito distantemente, começar a se adaptar até para os gatos, assim como se adaptou lá atrás para os cães, para as variantes 1 e 2? Será que a gente precisa enfatizar a vacinação de cães e gatos, e agora fortemente de gatos, nas áreas urbanas? E utilizar medidas de controle do desmodos, inclusive nas áreas urbanas? Então, isso tudo se mistura com saúde única. Né? Ao falar de atendimento a pessoas que sofreram agressão por animais, a gente está falando lá de assistência. Só que essa assistência precisa acionar a vigilância, e muitas vigilâncias dos municípios nem sempre estão preparadas para fazer controle de desmodos. É por isso que precisa muitas vezes do auxílio, e auxílio pesado, forte, do serviço veterinário oficial das agências agropecuárias dos estados. Então, para mim é chocante ver esses números, é triste ver isso, e ver que a gente tenha soluções nas mãos, né? Soluções nem que seja a médio prazo. Agora, eu queria só fazer um pequeno recorte do ano de 2018. Talvez uma parte de vocês se lembre, né, que no ano de 2018 houve um surto mesmo de raiva humana, né? Desses 11 casos aqui, 10 ocorreram em Melgaço, que fica no Pará, especificamente uma das ilhas lá que compõem a Marajó. A situação foi tão grave, que 10 pessoas morreram. E nessa situação, as pessoas estavam sendo espoliadas pelo morcego, né, pelo Desmodos rotundos. Não sei se temos aí na audiência pessoal que participa da ADEPará, que trabalha na ADEPará, que é a agência agropecuária lá do Pará. Ó, home office aqui, cachorrado. Mas logo no começo, né, quando os primeiros casos foram diagnosticados, isso também me deixou triste. A Depará mandou uma nota no site oficial dizendo que era impossível que fosse raiva por morcegos, porque naquela região específica lá não teria animais e não tem histórico de raiva. Isso me deixou triste, porque pensando em ecossistema, pensando em como os desmodos se movimentam e buscam alimento, nada impede mesmo de que eles tenham migrado de outras áreas e ido para lá, porque era mais fácil para eles se alimentarem. E esses morcegos estavam, sim, espoliando pessoas, eles estavam, sim, habitando aquela região, tanto que 10 pessoas morreram, e não o suficiente, as pessoas estavam habituadas a serem espoliadas. Então, agora, essa cereja do desastre, né, a pessoa se habituar a ser espoliada, estava acostumada, normal, os morcegos já moravam aqui, a gente nem liga. Então, essa cereja do desastre me deixa mais apavorada ainda do quanto a gente precisa urgentemente trabalhar serviço veterinário oficial, junto com a Secretaria de Saúde, junto com a Educação em Saúde e junto com a educação mesmo da população, não só a educação em saúde, mas a educação geral, né? Depois desse evento, né, um tempo depois, né, 2019, por exemplo, essa medida de vacinação pré-exposição começou a ser tomada lá naquelas regiões e em algumas outras também, mas o arquipélago de Marajó conseguiu finalmente adotar a política de fazer pelo menos a pré-exposição nessa população. O que eu não sei dizer, não consegui achar informações fáceis na internet nem nada, e eu não
contatei as pessoas lá do Pará, poderia ter feito isso, né? Mas não fiz, ficou tarefa para trás. É se essa vacinação foi feita realmente em massa ou foi uma população escolhida, e se essas pessoas estão recebendo também a oportunidade de fazer o acompanhamento sorológico, né, de titular seus anticorpos. Não basta fazer uma pré-exposição, tem que fazer o acompanhamento. E mais, né, será que foi possível controlar desmodos rotundos naquela região? Será que as pessoas passaram efetivamente a usar telas ali para dormir, para evitar a exfoliação? Por que é que esses desmodos se deslocaram de outras regiões e estão habitando ali? Né? Para exfoliar o humano, muito provavelmente está faltando alimento. Como que está a ecologia lá? Então, são coisas, gente, que a gente precisa muito pensar. Por que que esses morcegos estão próximos da área urbana? Né? O que está acontecendo? Então, em termos de saúde única, eu vejo que precisamos muito mesmo trabalhar o mais próximo possível, a ponta lá, o campo, associado com quem está lá em cima, associado também com pesquisa e extensão, né? Nós aqui de universidades temos quase que uma obrigação moral em ajudar quem está na ponta, quem está no campo. Então, não é possível que a gente invente da cabeça sem saber quais são as necessidades da ponta, quais são as necessidades do campo. Então, eu queria encorajar todas as pessoas que estão assistindo, principalmente quem está na ponta, quem está no campo, a trazer os problemas para nós da universidade para colaborar. Né? Nós temos tem gente querendo se envolver em pesquisa, tem alunos de graduação e pós-graduação e residência querendo se envolver com educação e saúde, com extensão. Então, tragam os problemas para a gente. A gente muitas vezes consegue colaborar em vários aspectos e até mesmo na articulação entre setores. Às vezes a universidade faz uma ponte bacana, que às vezes a ponta em si não consegue fazer isso. Né? Às vezes a universidade sozinha também não consegue, mas a gente junta forças, né? Então, pensando em soluções, né, nessa macro situação da raiva no Brasil, né, e principalmente associada a desmodos, a gente tem que pensar que a população é parte da engrenagem, né, as pessoas, sejam elas, assim, civis mortais que apenas moram nos lugares, seja área rural ou área urbana, né, ter algum tipo de interface com a própria iniciativa privada, né, seja lá comércio, veterinários, agropecuárias, enfim, qualquer setor, né, e junto com a engrenagem o poder público. Se a gente conseguir, né, nem que seja um plano de médio prazo, associar todo mundo para trabalhar junto, com certeza a gente vai ter melhores perspectivas de prevenção e controle, né. Pensa em organizações, sejam privadas ou não, né, ONGs, podendo trabalhar junto, as instituições de ensino e pesquisa, eu falei das universidades, mas podia entrar qualquer outra instituição de ensino e pesquisa, isso poderia entrar uma Embrapa da vida, né, e qualquer outra, Fiocruz, então, trabalhando em conjunto, né, pesquisa, extensão, trabalhando em conjunto, educação e saúde, né, o que fazer, eu acho que a gente tem perspectivas melhores. E essa engrenagem toda de população, iniciativa privada e poder público, por si só, já é né, multifacetada e multiprofissional também. Isso já nos ajuda a compor a saúde única, né? A maioria das regulamentações e fiscalizações estão associadas, obviamente, a órgãos públicos, muitas em nível municipal, outras em nível estadual. Então, juntar esses órgãos regulamentadores e fiscalizadores, né, e até de vigilância, para trabalhar em conjunto, eu acho que seria um caminho excelente para a gente, pensando em termos de controle e prevenção de raiva, né? E todo mundo junto fazendo mobilização. Né? Como o ser humano sabe exatamente o que fazer caso encontre um morcego no chão, né? Às vezes são coisas simples, assim, se essa pessoa for espoliada, ela sabe o que ela deve fazer, né? Aquela população do Pará estava acostumada, elas simplesmente não faziam nada. E aí, né, como educá-los, né? Tem que esperar mesmo morrer 10 pessoas para daí ocorrer, né, uma mobilização. Então, além dessa minha sugestão da gente promover o máximo possível a sinergia
entre o Serviço Veterinário Oficial, né, as agências agropecuárias e as secretarias de saúde, sejam de município ou do estado, a gente também tem que juntar nesse quebra-cabeças os aspectos ambientais dos morcegos, né? O que é que está fazendo esses morcegos chegarem perto dos seres humanos, ou os seres humanos perto dos morcegos, né? Alimento, água, abrigo e acesso, né? Os 4 As aí das pragas, né? Dos sinantrópicos. Será que o Desmodus rotundus, então, vai se tornar um animal sinantrópico? É nesse ponto que nós vamos chegar? Quais são as melhores medidas para controle e prevenção da raiva voltada, né, ou associada aos desmodos? Então, e eu insisto muito em educação em saúde, porque eu gosto muito disso, eu acho que é um caminho muito bom para a gente trabalhar, nem que a gente trabalhe de porta em porta, nem que a gente trabalhe ali em feira, evento, o dia que a gente puder pegar fila de novo, né? Nem que trabalhe na fila dos lugares. É um trabalho de formiguinha, mas eu acho extremamente importante. E aí, gente, pensando nesse todo, misturando, né, todas essas saúdes, eu trago de proposta a gente pensar, né, no envolvimento tanto de pessoas que atuam nessas áreas, né, de órgãos que atuam nessas áreas, quanto a gente montar esse quebra-cabeça do controle, qual o papel do desmatamento, qual o papel das culturas, né, nos estados, monoculturas ou culturas rotativas, né, o afastamento aí dos animais domésticos, bovinos, equinos das áreas urbanas, mas a proximidade das culturas. E daí, será que os morcegos hematófagos estão migrando para a cidade por causa disso? Temos que investigar e incluir no nosso quebra-cabeça. Né, a preocupação com as ocupações ilegais, ocupações não permitidas, ocupações mal planejadas, e respeito aos planos diretores dos municípios, né? Muitas pessoas nem sabem que existe um plano diretor para organizar a urbanização. E aí, muitos prefeitos, e enfim, né, estou falando aqui no generalista, mas muitos executivos não respeitam o próprio plano diretor. E eu acho que na saúde ambiental, eu não incluí aqui, mas a gente tem que incluir toda a questão de manejo de resíduos, né? Entra nesse pacote da saúde, né? Prevenindo uma coisa, a gente previne várias outras, né? Estamos falando de raiva, mas entrando esse pacote todo aqui, eu posso prevenir leishmaniose, posso prevenir, sei lá, N milhares de doenças, porotricose e tudo mais, né? Em termos de saúde humana, eu vejo que a gente precisa muito, mas muito mesmo, fazer uma vigilância muito séria em termos de animal agressor. E lógico, educação em saúde, as pessoas têm que saber o que fazer e como fazer e onde fazer, mas são dados que não são só meus, dados assim que são nacionais. Nós temos um problema gravíssimo com o mau uso da pós-exposição. Muitas pessoas são submetidas a um esquema profilático pós-exposição completamente errado. Às vezes, casos que são super leves, que mal houve contato, usa-se soro mais 4 doses de vacina. E casos que demandariam, às vezes, o uso de soro, passam batido e, enfim, né, e às vezes as pessoas nem acesso não têm. Outra coisa extremamente relevante é o né, pré-exposicional, para as pessoas sob risco. Então, apesar de não ser uma prática, assim, digamos, geral, né, o que aconteceu lá no Marajó demorou, deveria ter acontecido antes, assim como deveria acontecer também na região lá amazônica, né, em Barcelos, por exemplo, que também, e outras regiões que são, que é difícil o acesso para a pessoa para conseguir uma pós-exposição, né. Em termos de saúde animal, então, vigilância séria com animais agressores, né? Tinha comentado anteriormente, misturado com a saúde com a saúde humana, mas esses animais agressores muitas vezes têm um papel assim relevante, até para a transmissão entre eles. Né? Essa dinâmica a gente tem que ter ela definida e cada região do país tem uma dinâmica diferente. A vigilância dos quirópteros, sem dúvida nenhuma, e olha, morcego é vida, a gente tem que lembrar que apesar de ter essa situação com os desmodos rotundos,
que eles, por hora, são passíveis de controle mesmo, com uso de pasta vampiricida e tudo mais, mas os demais morcegos, né, insetívoros, frugívoros, nectarívoros, enfim, esses outros morcegos são importantes, necessários e fundamentais para os ecossistemas. Então, não podemos educar errado as pessoas. Fazer a vigilância é importante, fazer os deslocamentos, mas temos que lembrar que morcego é vida, né? Quero deixar para vocês algumas informações extras, né? Existe um grupo que, por enquanto, ele está meio que focado nos Estados Unidos, que é o Bat Rabies Education Team. Então, é uma equipe aí para falar sobre educação e saúde, né, em raiva transmitida por morcegos. A gente meio que ensaiou montar um grupo desse aqui no Brasil, mas as diretrizes estão, por enquanto, muito americanizadas, né? Eles estão muito só nesse pedaço do mapa, eles ainda não expandiram nem para o Canadá, que dirá aqui para baixo, né? Eu participo desse grupo. Agora, com a Covid, está tudo meio parado, né, das atividades, mas esse site aqui, ó, onehealthcommission.org, né, ou você procura lá Bat Rabies Education no seu browser aí, na sua internet, você vai encontrar. E aí, algumas coisas que a gente tem feito por aqui, né, enquanto instituição de ensino e pesquisa. Esse aqui é um trabalho, um recorte, na verdade, de um trabalho que foi de uma residente nossa da área de zoonose e saúde pública, e acabou se tornando também o trabalho de conclusão, né, e também de iniciação científica da Mariana Alexandre. A Mariana é uma aluna minha de graduação, fez a sua IC, trabalhou com esses dados, e aí o que ela queria saber? Queria saber dos morcegos urbanos, aqui, na área urbana de Campo Grande, né, onde eu moro, e das variantes antigênicas relacionadas ao vírus da raiva, né, aqui. E o que é que foi possível encontrar, né? A gente fez um recorte no tempo bem curtinho, foi uma avaliação, assim, de 3 meses, e em 3 meses, mais de 160 morcegos tinham sido enviados para diagnóstico. Desses 160, 4 foram positivos para raiva, mas por causa da preparação do material, a gente só conseguiu submeter para sequenciamento uma dessas 4 amostras, né? Que é essa Campo Grande aqui. E aí, o que saiu nessa análise filogenética, né, na análise molecular disso? Que essa amostra de Campo Grande tem uma relação genética bastante importante com outros isolados do Brasil, de outros lugares do Brasil, de morcegos insetívoros, né? Oh, meu Deus, não consigo nem enxergar. Os Nictinomops, desculpa. Isso nos ajuda a pensar que talvez tenha mais variantes circulando no Brasil e a gente precisa aprofundar isso, até para saber se tem diferenças aí em relação à prevenção, a controle, será que tem diferença em relação à sintomatologia, e se os animais e as pessoas forem acometidas, né, e até a abundância dessas espécies na natureza. A gente mandou esse resumo da Mariana pro Rita, né, que vai acontecer esse ano, até quem tiver oportunidade, tiver trabalhos com raiva, manda, gente, vai ser de graça esse ano, online, é um congresso super importante nas Américas, eu acho que vale a pena participar. E aí, a nossa última coisa foi uma sala de vacinação, né, isso aqui é uma coisa inédita, a primeira realmente sala de vacinação somente pré-exposicional, e ela foi implantada aqui em Campo Grande em 2017, foi uma briga grande, né, gente, foram 9 anos brigando, porque ninguém conseguia fazer pré-exposição. Os alunos de veterinária, de biologia, o pessoal que pesca, né? Tem um super Pantanal aqui, muita gente exposta. E agora nós temos uma sala de pré-exposição, né? E acompanhamento sorológico. Isso foi um ganho muito grande. Por fim, gente, parece pouco, mas faz diferença. Mantenham as vacinações, né? Esse aqui foi um ano que a gente conseguiu colaborar lá no município de Terenos, né? Levei meus estudantes de graduação e de pós-graduação para auxiliar lá na vacinação no município de Terenos. Terenos fica perto aqui de Campo Grande, é um município pequeno, e as políticas, né, naquele dia foram alteradas com sucesso, né? Ali eles tinham os hábitos de os proprietários, tutores iam buscar a vacina e eles próprios vacinavam seus animais lá nas suas casas, e o descarte de agulha, seringa, era de qualquer jeito, enfim, né? Aí nesse dia a gente tinha uma equipe bem grande, a gente não deixou isso acontecer, nós mesmos vacinamos, foi complicado, mas e nunca mais eles deixaram a gente voltar para Terenos, né? Por algum